E aí pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Extreme Tips. Venho trazer para vocês os jogos para este sabadão, dia 1º do 7. Selecionamos para vocês aqui 10 jogos para este dia. Mas desde já peço a você que não é inscrito no canal ainda, se você puder se inscrever, ativar o sininho e sentar o dedo no like, isso ajudaria bastante nós estarmos crescendo no YouTube e também nossos vídeos está chegando a outras pessoas. Vou deixar aí pessoal para vocês o link de uma banca que é a MrJack.com, vale muito a pena, se cadastre nela, porque se você aí tiver com pouco dinheiro, dá para fazer esses jogos dela. E também ganhou o saque via Pix, eles facilitam muito até os finais de semana, tá? Então o link vai estar aí nos comentários, é só você clicar, fazer o seu cadastro com R$1, é só fazer os seus jogos lá e ganhou, faz o saque via Pix. Faz o teste que você vai gostar bastante, beleza? E o link vai estar aí nos comentários. Vou deixar também o link do nosso Instagram e do nosso Telegram, é só seguir lá. Amanhã eu vou deixar um videozinho pra galera que tá lá, beleza rapaziada? Antes de ir pros jogos aqui deste sabadão, vamos para os jogos aqui dessa sexta, né? Deixamos para vocês 8 jogos. Eu até pedi para vocês investirem ir devagar nessa sexta-feira, que a grade tava bem fraquinha, mas até que deu bom pra gente aqui. A maioria dos nossos jogos rolou 4 aqui. Deixamos o jogo do Dundal que continha Rock Rovers, deixamos o acima de 1,5 gol, bateu, saiu aqui os 74 e 77, um atrás do outro, bateu aqui tranquilamente o nosso 1,5. Deixamos também um handicap -1 a favor do Patrick, bateu 7-0, né? Só no primeiro tempo aqui choveu gol, e cravamos aqui o nosso handicap -1,5. E deixamos também o jogo do Breda Blick, o acima de 2,5, bateu também 5-0. No primeiro tempo ainda saiu 4 gols e deu bom pra nós. Aí aqui o Galloway, pense no jogo que me deu raiva, foi esse jogo aqui. Saiu um gol no primeiro tempo, saiu a uns 11 minutos do primeiro tempo o gol, e eu pensei, né, rapaz, vai chover gol, porque os outros estavam acontecendo, né? 7-0 em um, 5-0 em outro. Eu pensei que esse time aqui ia pegar o embalo, mas infelizmente foi apenas 1-0. Apenas 1-0 aqui, quebrou nossas pernas, né? Mas deixamos um bilhetezinho pronto para vocês e cravamos, falando rapidamente, né? Eu já ia esquecendo da quinta-feira, nós batemos 100% dos nossos palpites, acertamos todos, ou foi 11, foi 12, não tô lembrado. Acertamos 100%. Na quarta-feira faltou um gol, que foi no jogo da Série C, para bater 100% também os 12 palpites que deixamos. E batemos o nosso bilhete pronto nesta quinta-feira, né? E hoje, mais uma vez, deixamos para vocês aqui uma duplinha da Irlanda, 2 gols asiáticos no jogo do Shamrock e handicap -1 no Patrick. E cravamos mais uma vez o nosso bilhetezinho pronto. A gente está muito bem de bilhete aqui no canal de palpite também, né? Vamos para os jogos agora, que interessa, do sabadão, começando aqui com a Coreia do Sul. Deixamos 2 jogos para vocês aqui da madrugada, tem gente que gosta, né? Deixei aqui às 5 da manhã, Jeonbuk vai enfrentar o Jeju, né? O Jeonbuk nos últimos 5 jogos venceu 4 e perdeu 1, e o Jeju venceu nenhum, né? Foi 3 empates e 2 derrotas, e nos últimos 5 jogos todos ele foi sofrendo gols. Todos aqui bateu 1,5, 2,5 foi em 3, e o Jeonbuk também nos últimos 5 jogos, todos aqui foi acima de 1,5 gol, com exceção desse, né? E nos últimos jogos entre eles aqui, o Jeonbuk venceu fora de casa por 2-0. Mas eu creio que vai ser um jogo bom para gols, até porque o Jeonbuk ele está aqui na 8ª posição. Ele, se vencer, ele entra no G6, e o Jeju, se vencer, ele pode subir aqui na tabela, né? Então eu creio que vai ser um jogo bom para nós vermos 2 gols. Eu deixo para vocês aqui o acima de 1,5 gol. O Jeonbuk é um time que sofre poucos gols, mas mesmo assim eu creio que podemos ver 2 gols nesse jogo aqui. Placar exato eu deixo de 2-1 para o Jeonbuk. Vamos para Seul e Daejeon, né? Que é mais um jogo que vai pela Coreia do Sul. O Seul que vem de 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota, e o Daejeon vem de 1 vitória, 3 empates e 1 derrota. Nos últimos 5 jogos ele vem sofrendo gols, todos foram acima de 1,5 gol, ambas marcas vêm todos também. E o Seul aqui, nos últimos 5 jogos, somente 2 foi acima de 1,5 gol. Mas quando eles se enfrentam, geralmente sai gols, né? Todos aqui, com exceção de um, saiu 1,5. E na classificação, se você observar aqui, o Daejeon, se vencer, vai a 30 pontos, e o Seul, se vencer, assume a vice-liderança. Então são jogos, né, que interessam as duas equipes. Eu deixo para vocês aqui o acima de 1,5 também, placar exato de 2-1 para o Seul. Vamos agora às 11h30 da manhã para Malmö e Sirius, pela nossa queridíssima Suécia, né? O Malmö que vem de 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate, e o Sirius 3 vitórias e 2 derrotas. Os últimos 5 jogos todos foram acima de 1,5 gol, 2,5 vem todos também. E eu deixo para vocês aqui, pessoal, vitória do Malmö, tá? Vem saindo muitos gols, mas o Malmö aqui, ó, ele vem
ganhando a maioria dos seus jogos jogando em casa, né? Apesar de ele estar sofrendo muitos gols. Eu creio que pode ser um jogo sofrido estilo Malmo, né? Porque o Malmo ele gosta de testar o nosso coração, né? Mas eu creio que ele pode até sofrer um golzinho aqui, né? Quem quiser arriscar um golzinho do Sirius aí tá pagando bem, mas eu creio aqui que o Malmo vai vencer, nem que seja no sufoco, mas eu creio que pode vencer. Ele é o líder da competição com 31 pontos. O Sirius está aqui na parte de baixo da tabela, então deixo para vocês casa vence e placar exato de 2-1 para os Malmo. Vamos para São Paulo e Fluminense às 15 horas. O São Paulo que vem de 3 vitórias e 2 derrotas. E o Fluminense de 1 vitória, 3 empates e 1 derrota. Os últimos jogos aqui entre eles, todos foram acima de 1 gol e meio, com exceção desse de 2020 aqui, né? Mas eu deixo para vocês aqui o acima de 1 gol e meio, abrindo nosso Brasileirão no sabadão. O Fluminense que vem aqui com 21 pontos. E o São Paulo tá apenas uma pequena diferença dele, né? Mas eu creio que podemos ver 2 gols nessa partida aqui. Placar exato de 2-2. Vamos para Bahia e Grêmio às 17h30, já entrando na parte da noite. O Bahia que vem de 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. E o Grêmio vem de 4 vitórias e 1 derrota. Nos últimos 5 jogos entre eles aqui, 4 foi acima de 1 gol e meio. E quando eles se enfrentam, geralmente saem muitos gols, né? E nos jogos deles aqui, geralmente saem gols também, ó. 3 foi acima de 1 gol e meio do Bahia. E do Grêmio, todos foram acima de 1 gol e meio, com exceção de apenas de 1, né? Eu deixo para vocês aqui o acima de 1 gol e meio. Se o Grêmio vencer, pode encostar no Botafogo. E o Bahia, se vencer, entra no G12 já. Entra aqui nos 12 primeiros colocados, né? Então ele já dá uma respirada um pouco a mais aqui da zona de rebaixamento. Então deixa aqui esse 1,5 para vocês. Quem quiser pegar ambas marcas nesse jogo pode pintar. O Bahia jogando em casa é um time muito chato, mas eu creio que vai ser um jogo bom para nós. Uns 2 gols aqui também, beleza? Placar exato de 1-1. Vamos para Flamengo e Fortaleza, né? O Flamengo que vem de 4 vitórias e 1 derrota. E Fortaleza de 3 vitórias consecutivas, 2 derrotas. Nos últimos 5 jogos entre eles aqui, o Flamengo venceu aí 2 e o Fortaleza venceu inclusive fora de casa, uma e ganhou outra em casa, né? Então 2 vitórias para 2 vitórias para cada lado nos últimos 5 jogos. E o Flamengo aqui jogando em casa, pessoal, um time que joga muito bem. Aqui ele tem pouquíssimas derrotas, né? E o Fortaleza vinha fazendo maus jogos, mas começou a dar uma respirada a mais, tá? Então deixo para vocês aqui o acima de 1 gol e meio, tá? Eu queria muito entrar numa dupla chance no Flamengo. Eu creio que o Flamengo nem vai perder esse jogo, mas corre o risco aí, né, de querer poupar alguns jogadores pensando na Copa do Brasil. Mas eu deixo aqui esse 1,5 para vocês, placar exato de 2-1 para o Flamengo. Saindo do Brasileirão, vamos para a nossa MLS aqui, Cincinnati e New England Revolution. O Cincinnati que vem de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. E o New England, 3 vitórias e 2 empates. Nos últimos jogos, entre eles aqui, os últimos todos aqui foi acima de 1 gol e meio. Inclusive, em 2022 jogaram bastante, né? E aqui eles estão brigando pela liderança, né? O New England, se vencer, encosta no Cincinnati. Cincinnati que é o líder aqui, né? Então, um jogo que promete pegar fogo. Pessoal, eu vou deixar uma sugestão para vocês aqui, bem arriscada também. A principal é o acima de 1 gol e meio, tá? Eu vou deixar aqui para vocês esse o acima de 1 gol e meio. Eu creio que pode pintar nesse jogo, beleza? E para botar no bilhete. Mas quem quiser dar uma ousada maior, pegar uma odd maior aqui nesse jogo, eu vou mostrar algo interessante para vocês aqui, beleza? Vou mostrar para vocês aqui, como eu tava falando, ó. Você, como é jogo que vale a liderança, essa opção aqui é muito boa, tá? Pênalti concedido. O que é? Para sair um pênalti no jogo. Se sair um pênalti no jogo, olha a odd que não tá pagando, 3,35. Né? Eu fiz isso no jogo do Palmeiras, estava pagando a mesma coisa, entre 3,35, 3,40. E saiu, né? Foi até aquele pênalti que o Veiga errou. Porque era jogo valendo a liderança e era jogo para eles ali que valia muita coisa, né? Os primeiros colocados, né? Geralmente consomem muitos pontos, tem que somar muitos pontos logo no começo do campeonato. Então quem perde já sai um pouco atrás, tem que correr atrás do prejuízo. Então aqui é a mesma coisa, né? Você vai lá na Betano, né? Você lá vai em especiais, tá? Você procurar lá especiais e você vai procurando lá embaixo, lá você vai lendo, tem outras opções também bem interessantes. E tem essa daí, pênalti concedido, tá? Não é para botar no bilhete, é só para você fazer uma jogadinha com uma odd stake bem baixinha, só para dar uma brincada mesmo, tá? Porque tá pagando uma odd bem boa, mas vai aí devagar, porque pode bater ou não, né? Como eu falei, é jogo decisivo, mas pode ser aquele jogo merda, né? Que os caras vão querer só ficar jogo de compadre, mas vamos torcer aí para ser um jogo bem agitado.
Mas na opção que eu deixo para vocês aqui, o acima de 1,5 gol, e quem quiser dar uma arriscada nessa opção especial que eu mostrei para vocês aqui em pênalti concedido, eu creio que pode pintar um pênaltizinho nesse jogo aqui. Aí, mesmo o cara errando ou não, eu creio que vai pagar do mesmo jeito, tá? Então, se você quiser dar uma arriscada, vá lá na fé, mas arrisque baixo, beleza? Placar exato aqui de 2-1 para o Cincinnati. Vamos para Internacional e Cruzeiro. O Inter que vem aqui de 4 vitórias, né? Um empate. E o Cruzeiro vem aqui de uma vitória, 3 derrotas e um empate. Nos últimos 5 jogos entre eles aqui, 3 foi acima de 1,5 gol. Mas eu creio que o Inter não vai perder esse jogo, jogando dentro de casa. É um time que joga muito bem. Beleza? E o Cruzeiro vem jogando até bem, mas empatando muito, né? Mas eu creio que o Inter não perde essa partida, jogando dentro de casa aqui, joga muito bem. O Cruzeiro também vem jogando, fazendo jogos bons, né? Mas eu creio que o Internacional vai focar no Brasileirão, perdeu a Copa do Brasil aí, já tá de folga da Liberta, né? Classificado. Então deixo para vocês casa o empate e placar exato de 2-1 para o Inter. Vamos para Talheres e Godoy Cruz. O Talheres que vem de 4 vitórias e 1 derrota, e o Godoy Cruz vem aqui de 3 vitórias e 2 derrotas. O Talheres jogando dentro de casa joga muito bem. Quando se enfrenta aqui, o Talheres geralmente ele sai muito bem. Nos últimos 5 jogos venceu 4, e o Godoy Cruz aqui nos últimos 5 jogos não ganhou em 4 fora, né? Então deixo para vocês casa ou empate. O Talheres, se vencer, pode encostar um pouco no River, e ele precisa muito dessa vitória. Então deixo para vocês casa ou empate e placar exato de 2-0 para o Talheres. E para finalizar, vamos voltando para MLS, né? Estados Unidos aqui, Nashville e DC United. O Nashville que vem aqui de 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. Nos últimos 5 jogos, 4 foi 1,5. E o DC aqui vem de 3 derrotas e 2 vitórias. Deixo para vocês aqui também o acima de 1,5 gol e placar exato de 2-1 para o Nashville, beleza? Vamos para o nosso bilhetezinho pronto agora. Deixando aqui uma tripla para vocês. New England Revolution, o jogo acima de 1,5 gol. E falando daquela situação que eu falei do pênalti para vocês, pessoal, não sei se eu expliquei, é na Betano, tá? É na Betano, para quem não conhece, deve ter também na Bet365, mas na Mr. Jack não achei. Mas essas duas casas que tem, tá? Mas a Betano é a que eu mostrei pra vocês, beleza? E aqui o acima de 1,5 gol, caso ou empate no jogo do Internacional, e para sair 2 gols ou mais no jogo do São Paulo e Fluminense, oddzinha 2,56. Desculpa aí pelo vídeo ter ficado grande. Tamo junto e até a próxima.